E aí, galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa quinta-feira, hoje, dia 30 de janeiro, para falar dessa quinta marcha que o índice colocou e tá disparado 2,7%. O dólar ainda se mantém em alta, uma movimentação bem bizarra pro dolinha hoje. No primeiro candle do dia foi muito louco, 100 pontos praticamente aí em poucos minutos de pregão. Vamos dar uma olhada em todo esse cenário, vamos falar também aí do Nasdaq do pregão de hoje. Hoje rendeu trade no Nasdaq, rendeu trade na compra, rendeu trade na venda. Vamos identificar esses cenários, vamos visualizar as oportunidades do pregão de hoje. Praticamente aí quem não pegou o índice na origem ficou chupando o dedo ou deve ter se estourado até agora tentando vender esse mercado de hoje, né? Porque a gente simplesmente entregou o movimento em linha reta. Olha isso, 60 minutos, todas as barras positivas. Sim, estamos mega afastados já, fica cada vez mais difícil de querer comprar, mas estamos com bastante fluxo comprador ainda para o mercado. Quem estava acompanhando aqui os vídeos de fechamento, visualizou essas grandes barras compradoras aparecendo aqui dentro do nosso índice futuro, né? Então, qual que era a movimentação que a gente já estava visualizando? A formação do fundo duplo. Fundo duplo formado, rompido, preço rompe, troca polaridade e dá sequência na movimentação. Se você vem vindo acompanhando os vídeos de fechamento, você acompanhou todo o nosso racional para esse movimento aqui. E ainda identificamos essa possibilidade aqui, ó, de pullback cadenciado dentro desse movimento e até agora a continuidade dessa movimentação. Uma movimentação bem bonita aqui de reversão para esse índice. Já batemos alvo de 100% desse fundo duplo aqui gerado. Olha lá, e estamos só indo ao infinito e além. Então, vamos dar uma olhada aqui o que a gente teve, o que a gente visualizou para o pregão de hoje, possíveis entradas, gatilhos, o que tivemos aqui para essa movimentação, né? Bom, eu já tinha passado os alvos desse fundo duplo aqui para gente. Eu também posso pegar o quê? A gente está entrando com essa movimentação compradora dentro das retrações dessa pernada de baixo. Então, também são regiões que eu posso visualizar a ação do preço em cada região. Estamos quase aqui, ó, no 61 já dessa movimentação. Então, uma região aqui que passa a ser importante, casa dos 128 mil pontos para esse índice. Além disso, quando a gente cai para os 60 minutos, o que a gente estava visualizando aqui? Quem volta aí 2 dias atrás, um dia atrás, e essa movimentação aqui era justamente pullback dentro desse movimento forte direcional. Eu comentei no vídeo de fechamento lá atrás que essa movimentação de forte impulsão tinha muita probabilidade de produzir pullback e vir voltar para essas máximas, entregar uma segunda movimentação. É o que diz o nosso operacional. Quando eu saio de um estado comprimido com uma grande potência, isso daqui acaba sendo um descanso do preço e eu tenho possibilidade de colocar o mesmo movimento aqui para frente, como se fosse uma barra elefante, aqui um pullback cadenciado e outra barra elefante. É a movimentação do gráfico diário, né? Então, volta aí atrás alguns vídeos de fechamento e visualize isso daqui. Aquilo que a gente comentou, a possibilidade maior da gente voltar para essa região de topo. A gente só voltaria para o pé desse movimento aqui em 10% das vezes. Então, por conta disso, a gente estava mapeando possíveis regiões de parada do preço dentro dessa movimentação aqui. E o índice, ele respeita muito a região de 50%. Dólar respeita muito 61, índice respeita muito 50% para dar sequência nas movimentações. Então, quando a gente deixou essa mega barrona, puxo retração dessa movimentação, olha onde a gente parou. 50% desse movimento aqui, impulsionado aqui no movimentação de ontem, com esse movimento corretivo ainda, uma forte barra de correção desse movimento. Inclusive aqui a gente tem ativação desse topo duplo e a gente cumpriu alvos desse movimento aqui. Quando eu espelho o topo de ontem com o fundo de anteontem rompido, olha lá, a gente cravou alvo de 61.8 no 123.836. A gente já abriu a movimentação de hoje num gap de alta, bastante pressão de compradores já dentro desse gap. Então o preço aqui já tinha feito a sua correção no candle diário na média de 8. A gente voltou para recarregar combustível em uma região de interessante, retração, uma região de interesse. 50% da barra grande, média de 8 já inclinada, alinhada dentro desse movimento. 60 minutos aqui era justamente essa região zona aqui, ó, que a média de 8 estava passando, região dos 50% desse movimento. Eu posso visualizar isso pelo 15 minutos, ó, essa região aqui que a gente tem da 200 a 20 por cima, um cenário bem comprimido, deixando essa forte impulsão vendedora.
Vou compartilhar aqui porque hoje a gente teve oportunidades na venda, tivemos oportunidades pontuais na venda. Se você realmente não sabe como trabalhar num dia direcional, no caso, como hoje, um pregão de alta, se você não sabe trabalhar numa contratendência em regiões importantes, dificilmente você vai conseguir sair com um dia lucrativo. Então, qual que foi a movimentação que a gente visualizou? O gap de alta no pregão de hoje, ele já veio aqui com esse falso rompimento dessa mínima anterior. A gente rompe e dentro do gap a gente já volta aqui para cima. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente gera um falso rompimento de uma lateralidade, o que acontece? A gente sai de uma extremidade, vai para outra. A gente ainda poderia voltar para essa região aqui no pregão de hoje, para depois conseguir efetuar esse rompimento. Então, pensando nisso, pensando nessa região de máxima anterior, a gente teve um trade pontual aqui num time frame micro. Quando eu desço mais ainda o time frame, eu já abri acima da 200, deixei uma mega barra pelo 2 minutos, sim, uma barra de saída aqui de Fab Four. Porém, qual que foi o ponto aqui? Muito cara essa barra, né? Eu até teria a possibilidade de comprar essa barra, só que são 500 pontos. Para eu pensar num trade de Fab Four, onde é que eu consigo me proteger? Abaixo dessa região, eu tenho que me proteger abaixo, então é uma barra muito violenta, muito grande, 500 pontos. Eu esperei esse preço apagar um pouco essa distorção. A gente estava comprando, imagina, eu estou comprando essa barra com 500 pontos, meu stop precisa ficar aqui, qual que é meu último nível de resistência que eu tenho mais próximo? Esse nível aqui. Então eu estou muito mais perto desse nível de resistência do que do meu ponto de stop. Eu não sei se esse preço vai conseguir romper e ir embora. Eu poderia comprar, por exemplo, caso ele rompesse essa máxima, voltasse, trocasse polaridade e aí desse sequência nesse movimento. Aí ficaria mais tranquilo. Mas sair comprando essa primeira barra realmente aqui acaba ficando inviável pelo tamanho do stop. Mas é uma barra de muita potência. Bom, o que eu peguei aqui para o pregão do começo do dia? Eu tinha retrações dessa movimentação aqui de queda do dia anterior. Posso pegar a retração dessa mínima com a máxima aqui do dia anterior. Uma região bem interessante que a gente tinha era a confluência desse topo anterior com retração de 61. Vindo esticado da maneira como ele veio, reto, e muito difícil a gente conseguir romper. A gente estava afastado da média de 8, afastado mais ainda da média de 20, batendo numa região de resistência com retração de 61. Então o que eu fiz? Já que eu não peguei a compra desse movimento, eu caí para o 1 minuto. Esperei o preço testar essa região e aí aqui, nessa barra 8, eu efetuei a minha venda. Essa venda a gente teve stop de 90 pontos, 85 pontos de stop. E o alvo dessa venda aqui seriam o quê? Médias móveis. Primeira região de média, aqui ó, com 100 pontos, depois a gente pagou mais de 400, 350 pontos até a 20. No fundo desse movimento chegou a pagar aqui ó, 450 pontos até o fundinho do dia. Então uma baita de uma operação, já rendeu para cima, rendeu para baixo e depois ele fica realmente batendo cabeça. Pelo 2 minutos a gente tem uma forte região de defesa, que é essa média móvel de 200 aqui ó. A gente teve uma grande região de defesa, com barra sólida saindo dessa região o tempo todo aqui, ó, uma forte barra compradora, depois outra barra muito forte compradora, outra barra muito forte compradora. Nós visualizamos toda essa potência de compradores aqui e que estava engolindo realmente aqui ó, os vendedores. Uma barra praticamente engolindo 3 barras, mais outra barra engolindo aqui um tanto, outra barra potente. E aí o que faltava? Um pouco mais de alinhamento. Esse alinhamento veio aqui, nessa top tail takeout, foi uma das melhores entradas que a gente conseguiu localizar aqui. Aqui deixou um stop também um pouquinho mais caro, 220 pontos pelo 2 minutos, acaba sendo um pouco mais caro. Depois dessa oportunidade, onde a gente teria outra oportunidade? Nessa delay de top tail takeout. Aqui foi uma entrada conciliada pelos 5 minutos. Essa barra 16 é uma barra de rompimento, uma barra de confirmação de rompimento dessa região aqui de topo anterior. A gente já ativaria esse espelhamentão aqui em V para trás, ó, esse espelhamento aqui em V ativado a partir do rompimento dessa barra. Então abriríamos alvo para essa região de máxima anterior. Era aquela região de ativação do nosso gráfico diário, né? Opa, é aqui, ó. Essa região aqui. Então a gente abriu alvos para essa região a partir da confirmação dessa barra aqui dos 5 minutos. Então o que daria para fazer aqui? Conciliado com o 2, é uma troca de cor. Junto com os 5 minutos, eu posso fazer uma entrada de Pablito. Comprar o rompimento dessa barra dos 5 minutos com stop na própria barra que faz o rompimento. Foi uma outra oportunidade compradora, dentro já de um cenário agora mais alinhado, vendedores pequenos, compradores aqui sobressalentes. A gente vem
e testa essa região de máxima. Muita gente aqui da nossa sala acabou saindo nessa região de máxima aqui. E ele realmente foi uma região de interesse, né? Porque a gente ainda não tinha rompido. A gente volta para o pullback, faz um halt na média móvel de 20, testa essa região. Foi um pullback cadenciado, muito diferente as barras do pullback perto das barras da impulsão. As barras da impulsão realmente estavam bem grandes nesse movimento, o que pode favorecer a produção de um novo movimento direcional, né? Mais um pullback. É o mesmo cenário que a gente analisa no micro, a gente analisa no macro. O que a gente tinha visto aqui pelos 60 minutos? Que esse primeiro movimento estava saindo de um cenário comprimido e que poderia gerar um segundo movimento. Os 5 minutos do pregão de hoje é um cenário muito parecido. A gente tem um primeiro movimento direcional saindo de um estado comprimido, o primeiro pullback dificilmente causará uma reversão. Então aqui foi um novo ponto de compra, médias alinharam, mais uma pancada para cima. O único ponto negativo dessa compra foi justamente o acionamento após a renovação da máxima do dia anterior. A gente não tem troca de polaridade nesse trade aqui, o que diminui a estatística percentual aqui de continuidade. Então, é um trade que ele pode causar uma double dip antes de ir embora. Por conta disso, também ficou um pouco mais aqui difícil de abraçá-lo. Um risco aqui considerável, 270 pontos. Hoje o dia foi bem volátil, inclusive. Hoje foi aquele dia de lavar a égua, né? Porque olha as movimentações, 700, 800 pontos. Inclusive, saudades do índice com essas movimentações assim. E a partir do momento em que a gente ativa e vai embora nessa máxima, a gente ativa a movimentação macro. Por isso que fica difícil de você pegar trades na contratendência, porque a gente está pegando referência de um time frame maior e a gente realmente tem espaço para esse preço correr. A gente ficou muito barato, a gente está distante da média móvel de 200. Uma clearing bull aqui, como foi essa barra de virada, reverte a tendência. Então, abrimos região para retorno nesse topo aqui. Pode ser inclusive uma formação aqui, ó, de um U nesse índice. Então, por conta disso, a gente está ativando uma movimentação mais macro e aí fica muito mais difícil de surfar, de pegar trades na contratendência. Poucas oportunidades aqui de abraçar, a gente dentro dos 5 minutos, quem não abraçou no início desse movimento, aqui foi uma nova oportunidade e depois uma nova oportunidade em Lock 3. Um trade possível de ser feito no pregão de hoje foi também um trade aqui na contratendência, na retração macro aqui de 50%, daquele gráfico diário. A gente, quando testa essa retração de 50%, a gente deixa um gatilho possível para reversão do movimento, que é justamente um CAS aqui de uma segunda pernada. Esse CAS, essa barra 34, é possível de ser feito? É possível de ser feito por 2 motivos agora que eu vou explicar e que você pode usar como filtro para você localizar por entradas contra a tendência. É o afastamento para a média móvel curta. Quando eu tenho preço afastado da média móvel curta e afastado da média móvel de 20, eu tenho mais potencial para executar um trade contra a tendência, porque esse preço ele tende a voltar. Então, 2 pontos aqui. Padrão pequeno, stop barato, projeto essa máxima aqui dessa barra com essa mínima e a gente pagou aqui o tamanho dessa barra. É um alvo inicial para um trade contra a tendência. Eu tenho que entender que o fluxo desse momento está comprador. Então, o possível ponto de parada, eu posso pegar uma parcial para me proteger dessa operação. E foi só o que essa operação aqui pagou. Porque logo em seguida ele aciona 1, 2, 3 de compra com troca de polaridade aqui. E aí sim, a gente dá sequência mais uma pernada. Um trade na contratendência, esse trade aqui da 34, por exemplo, foi um trade possível de ser feito. Onde não fica legal de executar um trade na contratendência, só enxergando o padrão. Aqui, nessa barra 46. Apesar de eu ter uma sequência de barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras consecutivas compradoras, e eu deixo a 10ª barra uma top in tail, que é um padrão de venda, aí eu vou pensar o quê? Pô, é um cenário parecido com esse, o preço esticou mais ainda, eu vou vender. Só que olha a distância que eu tô da minha entrada de venda para média curta. Isso daqui inviabiliza um trade contra a tendência. Então preste atenção sempre ao fazer esses trades contra a tendência, se você está muito distorcido, se você tem um cenário mais exaustivo de movimento, porque quando eu vou aqui cadenciado, eu não tenho exaustão de movimento, eu tenho várias barras seguidas, mas a exaustão se dá ao se afastar muito, muito rápido. Olha só, o preço acaba gerando uma exaustão, ele tende a voltar, por quê? Porque as médias se afastaram demais. Aqui de novo, as médias se afastaram demais, então o preço tende a fazer um recuo. Nesse momento, a média ela sobe colada no preço. E aí sim, não tem trade contra a tendência. Independente do quanto
o preço já subiu, se eu estou sendo guiado pela média móvel, não tem trade contra a tendência. E aqui, além da dica de você não vender um pregão assim, não vender um dia assim, a próxima dica é para você poder surfar um movimento assim. Dentro da nossa metodologia, a gente tem algumas técnicas de conduções das operações. Uma delas, que a gente gosta bastante de utilizar, e eu vou dar aqui um spoiler dela, é conduzir pela média móvel curta. Esperar um candle fechar abaixo da média móvel curta e posicionar o stop abaixo do fechamento desse candle, abaixo do pavio desse candle. A gente tem candles que fecharam abaixo da média móvel de 8? Tem, a barra 37. A barra 37 seria um stop aqui pela média móvel curta. Stop posicionado aqui, deu sequência no movimento. Próximo candle que fecha abaixo da média móvel curta aqui, a gente tem algum? Bom, vamos dar uma olhada. Até agora não. Então, simplesmente pelo modo de conduzir, a pessoa consegue aqui surfar toda essa movimentação, já que o preço ele não perdeu nem a sua média móvel curta. Pode ser um parâmetro também para você aí que tem dificuldade às vezes de conduzir. Tenha uma metodologia que você tenha meios de condução. Dessa maneira você consegue explorar os dias bons. Já falei aqui algumas vezes também que explorar os dias bons vai fazer diferença lá na frente. Porque quando você pega uma operação e você consegue conduzi-la, essa operação ela vai pagar bastante no dia. E aí, consequentemente, quando você pegar um dia ruim e você errar as operações, você vai perder o quê? Uma, duas, vamos supor que você vendeu essas duas barras e tomou esses dois stops. Bom, isso daqui perto de um dia muito vencedor vai ser isso daqui. Então, esse dia aqui ó, vai gerar gordura para dias ruins, você não sofrer em dias ruins. E ó, o índice está indo embora até agora. Pegando alvos de FIBO dessa movimentação, vou colocar aqui pelos 60 minutos. A gente tem o quê? Uma movimentação forte de impulsão, correção, continuidade desse movimento. Posso pegar alvos desse espelhamento aqui, ou projetar essa movimentação inicial, porque a gente tem chances aqui de buscar os próximos alvos. Pegando o alvo do espelhamento, que são os alvos menores, a gente teria esses alvos aqui. Acabamos de cravar o alvo de 100% aqui no 560. Passando desse segundo alvo, eu já posso ir para a projeção desse movimento aqui, ó. Pegar para o fundo. E a gente tem alvo aqui, ó, no 127.800 praticamente. Aqui se torna uma região bem interessante para esse índice vir buscar esses alvos aqui, ó. 127.796 junto com a retração de 61, macro daquele movimento aqui, ó, no 869. É justamente uma região de confluência para esse índice, olha só que legal. E aqui a gente ainda tem um fundo anterior, ó. Então 128 bola praticamente, a gente tem uma bela de uma resistência para esse índice, que chegando nessa catada aqui que ele está vindo, é difícil dele conseguir romper em linha reta. Vamos observar aqui qual que vai ser a reação do preço nessa região. Bom, então índice visualizado aqui no pregão de hoje. Se você pegou essa alta aqui, ó, parabéns, surfou uma das melhores movimentações aqui já desse ano. Acredito que foi o dia que mais legal aqui de janeiro. Um dia totalmente direcional, uma alta de 3%, ó, batendo agora 3% de alta esse índice. Já estamos aqui a quase 3.500 pontos de alta e com alvo mais acima. E esse dólar aqui, o que aconteceu com esse doleta, hein? Falar para vocês que foi bizarro essa movimentação da abertura do dólar. Deixa eu ampliar aqui, ó, para a gente visualizar juntos. Bom, quem estava acompanhando também os últimos vídeos visualizou o quê? Eu estava com um cenário para o dólar, pelo gráfico diário, estava me incomodando em fazer novas vendas, justamente pelo afastamento que a gente estava vindo da média móvel curta, média móvel de 8. Ó, a gente já estava 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias sem testar a média móvel de 8. E ele aqui, ó, mandando o candle para baixo. Só que a gente vai afastando da média, o que se torna aí inviável da gente conseguir executar um bom trade vendedor, né? E aí hoje a gente conseguiu parar com essa distorção, conseguimos voltar para a média, praticamente um reabastecimento aqui na média móvel. Só que isso veio num candle da abertura, nos 5 minutos. Olha o tamanho que ficou a amplitude dessa barra dos 5 minutos. A amplitude dessa barra teve 94 pontos. Imagina, 94 pontos no primeiro candle, e aí a gente acabou aqui, ó, de cravar, bater a mínima do dia. Dólar aqui quase fechando o seu gap, aqui ele já entra no 0 a 0 do seu dia. Acredito bastante que ele vai continuar devolvendo essa movimentação. Só que quando a gente tem uma distorção muito grande aqui, o preço ele tende a se equilibrar. Só que isso gerou uma volatilidade muito grande do dólar.
a gente localizou uma possível primeira entrada do dólar na perca da barra 8 também. Mesmo cenário que a gente estava visualizando para o índice, visualizando para o dólar. O dólar afasta das suas médias, olha como ele deixa o cenário aqui bastante aberto. E deixa essa sequência, essa tocada de barras aqui, uma na seguida da outra. Só que essa barra 8 aqui do 2 minutos, quando você olha para ela, você fala, nossa, a barrinha é pequena. Isso aqui teve praticamente 10 pontos de stop. Outro ponto aqui que a gente localizou como possibilidade vendedora, que inclusive alguns alunos pegaram ali do nosso Discord, foi essa barra número 11. Essa barra número 11 é uma barra ignorada, que deixa a sequência do movimento e eu tenho amplitude dela até a média móvel de 20. Então, também foi uma entrada legal, pagou aqui uma boa pontuação, pagou 10, 15 pontos aqui, chegou a pagar 16 pontos até a média móvel de 20, e aí depois a gente tenta ganhar com compradores mais uma vez, só que o cenário ele já estava todo distorcido, né? A gente entra no cenário lateralizado, porque a gente começa a costurar a média móvel de 20. Fechamentos alternados na média móvel de 20, ó, fechamento acima, fechamento abaixo, fechamento acima, fechamento abaixo. Eu já posso marcar a região do range. Marcando a região do range, eu tendo a ficar o quê? Lateralizado, preso dentro desse range. Então, aqui foi o ponto da paciência, de esperar o dólar sair dessa região aqui de lateralidade. A partir do momento em que ele sai da lateralidade, aqui eu tenho uma das melhores operações realizadas no dólar, que seria justamente o quê? Aqui ainda não violou, né, essa barra aqui, mas foi a impulsão, o retorno com troca de polaridade, e aí sim eu estou fazendo o nosso sapinho que a gente chama, a possibilidade de seguir o movimento saindo de uma região lateralizada, ou para cima ou para baixo, nesse caso do dólar veio para baixo. E aí esse candle número 89 é o candle gatilho, ele demorou para andar, não estopou. Quem aqui visualizou poderia ter vendido até um pouco mais acima, no 9.3, no 9.4 aqui, apoiado nessa troca de polaridade, apoiado na região do bola, que é o 900, para surfar essa movimentação de baixa. E aí sim que a gente começa a engatar uma movimentação um pouco mais direcional para esse dólar. Depois a gente vem fazer uma captura de liquidez em retração de Fibo desse movimento aqui, dessa mínima para essa máxima. Olha lá onde a gente vem bater, exatamente no 61%, mais uma vez no fundo desse caixote. Então que aqui para mim já era resistência, aqui continua sendo resistência, com retração dessa pernada de baixo, 61, preço volta aqui para um cenário vendedor. Quando eu coloco aqui, 15 minutos, olha só que legal que fica de visualizar. No 15 minutos tinha a região da 20 com a 200, uma região perfeita para justamente fazer um topo descendente. Feito esse topo descendente, voltamos para essa movimentação de baixa, ativamos essa movimentação aqui em A, e agora a gente tem alvos de Fibo para esse movimento aqui para baixo. A gente tem alvo aqui no 5,9 e depois lá embaixo no fechamento do gap no 850. Então, dolinha continua aqui com seus alvos para baixo, índice continua jogando aqui os seus alvos para cima. Então, dólar hoje, não operei ele, justamente por essa grande distorção de preço, ficou bem caro aí os stops, eu deixei de lado. E vim focar aqui no Nasdaq. Hoje aqui o foco do meu dia realmente acabou sendo no Nasdaq, que foram onde eu consegui localizar as melhores operações para o pregão de hoje. Bom, a gente veio numa tocada lateralizada do Nasdaq. A gente estava já numa movimentação um pouco mais lateralizada. Aqui no cenário de pré-abertura, no cenário da madrugada, a gente ficou lateralizado. Quando eu vou aumentar o time frame, justamente para tentar localizar por possíveis movimentações, eu vi essa movimentação aqui, tentando ganhar campo para o terreno positivo. Olha só, bastante potência compradora desde ontem à tarde, na hora do Fed aqui das suas movimentações, gerou esse retorno. E aí eu estava visualizando a possibilidade da gente fazer um fundo ascendente e continuar essa movimentação compradora aqui para cima. Era o cenário aí inicial do dia que eu estava visualizando. A possibilidade dessa média móvel de 20 conseguir passar para cima da média móvel de 200 e a gente inverter esse cenário, colocar isso daqui como uma movimentação positiva. Por conta disso, vim descendo os time frames e visualizei o preço aqui, a 200 do 5, amassando o preço para cima. Pelo 2 minutos, o cenário lateralizado, mas negando essa região de fundo aqui prévio. Aqui a gente veio para a abertura do Nasdaq, né? A gente veio, acho que foi essa barra aqui, 10h30, foi o cenário da memória, né, das 10h30, não abre às 10h30, tá abrindo às 11h30. 11h30, se eu não me engano, foi essa barra aqui, exatamente. A abertura do Nasdaq se deu exatamente aqui, nessas barras. E aí a gente já tem a negada dessa região, ou seja, uma forte região de suporte, uma barra muito potente que não consegue efetuar esse rompimento, tende a gerar o movimento para o lado contrário.
E aí, a primeira compra do Nasdaq foi justamente aqui, ó, nessa BTzinha, com o fundo ascendente, apoiado por toda essa visualização mais macro, trazendo aqui para o mais micro. E aí, a gente buscou o quê? Regiões de máximas anteriores, quando a gente tem aqui, deixa eu voltar de novo, ó, eu vou botar nos 60 minutos. Os 60 minutos tinha deixado para nós uma região de resistência do preço. Até então, o preço não estava conseguindo romper essa região. Então, primeira região de alerta para a gente. A compra foi pelo 2 minutos. Eu tenho risco retorno até lá? Tenho risco retorno até lá. Eu posso projetar, inclusive, essa barra aqui do 2 minutos para cima para visualizar relação risco-retorno. Projetando essa barra aqui para cima, essa BT Zona 442, dava um push e meio até a região de resistência aqui, até a máxima do dia anterior. Então, foi justamente esse o racional dessa operação, olhando esse cenário macro. Só que, ao bater nessa região de máxima, olha o tamanho do tarugo da rejeição que entrou. Então, poderia ter sido um falso rompimento. Eu acabei saindo na proteção desse trade aqui, ó, no fundo do 448. A gente tenta deixar um fundo ascendente, eu pensei, bom, se ele não trocar polaridade agora e ir embora engolir essa barra, ferrou, vamos virar o cenário. E foi justamente o que aconteceu. O cenário devolveu aqui em A, perdendo esse fundo anterior. Quando eu perco esse fundo anterior, ativando esse A para baixo, eu estou ativando um espelhamento desse movimento. Então, não consegui pegar, achei esse pullback primeiro aqui, ó, muito raso, só na média curta, a média de 20 acabou ficando mais afastada. E ele já veio cumprir o alvo desse espelhamento no primeiro movimento. Então, posso pegar esse movimento em A. Eu não peguei na crina da onda aqui em cima fazendo a venda, justamente porque eu estava comprado. Saí na proteção, preço rasgou aqui para baixo. Pivotou, trocou polaridade. Seria aqui um gatilho dos vendedores, só que, porém, apoiado só pela média móvel curta, eu decidi ficar de fora. Ele veio cravar o primeiro alvo. Cravando o primeiro alvo, agora sim eu tenho o retorno. Retorno para a média móvel de 20, alinhado com a média móvel de 8, na região de troca de polaridade de novo aqui anterior. Perdendo aqui esse fundo anterior, a gente poderia vir buscar agora o próximo alvo. E foi justamente o cenário onde eu efetuei a venda. Inclusive eu estava gravando um story aqui, bem no momento que eu visualizei essa oportunidade. Pausei ali, postei o story, vendi o Nasdaq nessa região com stop aqui em cima. É uma top in tail, ancorada aqui pela média, na região de troca de polaridade. Então, o risco dessa operação era somente essa barra e o retorno era cravar o segundo alvo. Até o segundo alvo, essa barra aqui pagou 4 vezes o tamanho do risco inicial que eu tinha. Então, pagou 4-1 essa operação. A gente ainda deixou um segundo gatilho nessa 475, que inclusive está até mais bem alinhada, a média de 20 com a média de 8, bem próximas do jeito que eu gosto. E aí a gente veio exatamente aqui, ó, cravar o segundo alvo. E olha como o Nasdaq, ele é muito técnico, ele respeita demais as movimentações de Fibonacci. Me perguntaram uma vez se o Nasdaq respeitava Fibo. Bom, mais do que isso, tá maluco, né? Movimentação em A, primeiro alvo cravado, retorna, crava o segundo alvo. Bom, não satisfeito com as projeções de Fibonacci, o que é isso daqui? É um fundo duplo. Fundo duplo gerado aqui, falha de rompimento nessa BT zona, aqui uma BT já kamikaze, deixo a segunda BT falhando e deixo o candle comprador saindo dessa região prévia de suporte. Muita gente conhece isso como sharp turn, né? É uma movimentação onde eu já tive defesa de comprador, mais uma vez saindo com barra forte comprador aqui dessa mesma região, essa barra 490. Então seria uma oportunidade para você executar uma operação na contratendência, de olho exatamente nessa movimentação de sharp turn, deixou essa BT kamikaze, deixou essa barra compradora, e aí eu simplesmente coloco um cenário do que? De um Martin Bull dentro da nossa metodologia. Esse cruzamento aqui, a gente tem o nome de Martin Bull, e o alvo do Martin Bull é o que? A média de 200. Eu tenho a primeira troca de cor, eu tenho a segunda troca de cor, então ponto de compra, ponto de adição de posição, ele vai todo guiado pela média móvel curta, atinge a nossa região de alvo. Só que, como eu falei, não é só a projeção de alvos que eu consigo ter a precisão com o Fibonacci. Eu também posso utilizar retrações de Fibo. Retração desse movimento todo de impulsão, para eu visualizar quanto estamos voltando desse movimento aqui, eu posso pegar através aqui, ó, dessa ferramenta de retrações, pego o meu imã, pego o fundo do dia, pego a máxima aqui do meu dia e olha lá onde a gente voltou para cravar. Retração de 61, exatamente na trena, no pelo aqui, ó. Dessa maneira, alvo atingido, retração atingida. Aqui eu tenho outro padrão dentro da nossa metodologia.
é uma RBR. Uma RBR ancorado pela 200. É o melhor dos cenários que a gente teria aqui, essa barra sendo formada. É uma possível formação de topo, ainda mais em cima desse 61 aqui do dia. Esse preço ainda chegou a pagar legal, né? Quantos pontos chegou a pagar? Chegou a pagar mais de 100 pontos essa oportunidade. E aí, de novo, eu posso visualizar através de retrações. Eu vou sempre, o tempo todo, traçando retrações, visualizando possíveis alvos, retração dessa pernada de alta. E aí eu venho aqui, ó, retração do movimento de novo. Pega o imã, coloca na máxima desse movimento, coloca na mínima. Olha lá, voltamos aqui, não cravou, mas é a região do 50 e 61 desse movimento. Pagou bem pra caramba. Se você está conduzindo pela média móvel curta, a partir do momento em que você faz essa venda, você espera o preço passar para cima da média. A partir do primeiro candle que fecha acima da média curta, você sai dessa operação. Primeiro candle que fechou acima da média móvel curta foi esse 529. Aqui seria o teu stop, teu trailing stop, encerrando essa posição vendida. Então, Nasdaq excelente de se operar, uma movimentação, olha, muito legal, dá muitos gatilhos dentro do nosso operacional, respeita muito o Fibo. Então, por isso que eu gosto de utilizar Fibonacci junto com a metodologia Oliver, porque através da metodologia Oliver eu consigo entender as movimentações, os potenciais movimentos, gatilhos de entrada, regiões importantes, e através do Fibo eu consigo mapear possíveis alvos e paradas do preço. Então, Fibo eu consigo cravar essa mínima, através de Fibonacci. Consigo cravar essa máxima também através de Fibonacci. E muitas vezes isso a metodologia não me dava. Eu não sabia exatamente quando poderia ser formado um fundo ou um topo. Por isso que eu trouxe aí o Fibo, aprendi com o André Machado, o Ogro, retrações e projeções de Fibo. Para mim, funcionou perfeitamente junto com o operacional. Então, aprimorando o operacional Oliver aqui com o Fibonacci, você consegue cravar possíveis alvos. E é isso, né, galera? Não esquece de deixar dedo no like, uma baita aula gratuita aqui. Deixa também no comentário aqui qual ativo você quer ver no vídeo de fechamento amanhã do Sextou. Não esquece aqui, ó, de compartilhar também com seus amigos essa aula gratuita. Valeu, tamo junto, galera. Amanhã, último dia de janeiro. Vê se não vai estragar seu mês, hein? Falou!